Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? Então, esse aqui é mais um vídeo do canal Dom Pedro. Estamos aqui nessa tarde para falar sobre futebol, é claro, evidentemente que é um dos temas desse canal. E vamos falar, evidentemente, de dois temas muito pertinentes essa semana, né? Que tá rolando aí, todo mundo tá falando, principalmente pelo segundo tema que nós vamos falar, né? O primeiro nem tem tanta relevância assim, né? A galera não tá falando tanto, né? Até por causa do desempenho desse que eu vou falar aqui agora. O segundo, a relevância está sendo ótima, né? Está sendo muito boa, exatamente por causa do desempenho ótimo, né, dessa equipe, né? Ou seja, o desempenho não é aprovado pela grande maioria. O segundo está sendo muito aprovado pela grande crítica, né? E eu vou falar aqui, né, sobre esses dois extremos, né? Primeiro falar do extremo mais baixo, né? O extremo, no caso, que não vem agradando tanto ou agradando todo mundo, e do outro lado eu vou falar do extremo que tem agradado até demais e causado até uma certa inveja dos adversários, né? Nós vamos falar da seleção brasileira, que no caso é o extremo ruim, né, o extremo da crítica, né, e que a galera realmente não está se agradando, né, da seleção do Tite, né, inclusive eu particularmente. E do outro lado nós vamos falar sobre o Flamengo, né, vamos falar sobre o Flamengo, que é o outro extremo, o extremo aonde a crítica, né, a grande maioria está falando, né, o Flamengo que vai disputar aí, né, a grande final da Libertadores, né, tão esperada Libertadores, né, nesse próximo sábado, lá no Peru, né, e vou falar sobre esses dois extremos, né, seleção brasileira, seleção do Tite, e o Flamengo do Jorge Jesus, né. Até há uma discussão até enormemente muito grande para ver se as duas equipes possam disputar ali, quem sabe, né, um encontro, né, um jogo amistoso, né, e há quem diga, há quem acredita que o Flamengo ganharia da seleção brasileira. Até eu estou começando a acreditar nisso, né, pela forma como a seleção brasileira vem jogando e a forma que o Flamengo vem jogando. Dá para se acreditar, né, que no momento, se tivesse um confronto entre seleção brasileira e Flamengo, o Flamengo com certeza ganharia e venceria a partida sem sobra de dúvidas. Então, pessoal, é o seguinte, né, vou falar muita coisa, né, espero falar bastante nesse vídeo. O Flamengo, né, vai jogar próximo sábado, né, o vídeo estou postando agora nesta quarta-feira, mas o Flamengo vai jogar no sábado, né? E no sábado, né, ou no sábado ou no domingo, nós vamos postar um vídeo especial sobre o título, né, ou o não título do Flamengo, né? Eu particularmente espero que o Flamengo, não só como torcedor do Flamengo, mas como time de futebol brasileiro, a gente espera que o Flamengo leva o triunfo, né, e consiga aí o título contra o River Plate. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas o Flamengo tem totais condições sim de conseguir esse título. Mas isso eu vou falar mais adiante. Vamos falar primeiro, como o prometido, da seleção brasileira, né? A seleção brasileira do Tite, né, hoje, na verdade ontem, né, que eu estou fazendo a gravação do vídeo na terça e postando na quarta, por isso que eu falei hoje. A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 3-0. É um resultado que fez o Brasil vencer após 5 partidas, né? Aí o Brasil, desde a Copa América, não havia vencido, né, todos os seus amistosos, né? Depois do sexto amistoso, a seleção brasileira conseguiu finalmente um triunfo, 3-0 diante da esforçada, né, seleção da Coreia do Sul, né, que é apenas uma seleção esforçada, né, mas é uma seleção que pode ali futuramente com certeza ali melhorar, pode ali com certeza conseguir mais resultados mais aproveitadores. E
O Brasil venceu por 5-0 e os gols foram marcados pelo Paquetá, Lucas Paquetá, o Felipe Coutinho, golaço de falta, né? Vale a pena aí vocês depois quiserem conferir aí no YouTube, né, os gols, e o último gol foi do Danilo, dos 3-0. Né, um destaque desse jogo, né, foi a demora do Tite para colocar o Rodrigo. Né? Eu, na verdade, assisti o jogo a partir do segundo tempo. Quando eu comecei a assistir o jogo, estava 2-0. Vi que a seleção brasileira fez um jogo até tranquilo, né? Até porque a Coreia do Sul não é um grande adversário, não é um adversário de peso para a própria seleção brasileira, então não ofereceu muita resistência, mas é uma seleção esforçada, né? Uma seleção que, principalmente por parte do Son, que joga no Tottenham, né? O principal jogador, principal atacante ali da Coreia do Sul, assustou um pouco a seleção brasileira, né, de algumas finalizações, né, mas o goleiro Alisson acabou fazendo boas defesas, né, e aí mostrou às vezes até uma certa deficiência que seleções orientais elas têm, né, são seleções até que são esforçadas, né, seleções que correm bastante, né, pode até apresentar um jogo, alguma dificuldade, alguma resistência contra uma seleção forte, né, como no caso da seleção brasileira, Itália, Argentina, mas na hora da finalização são equipes que pecam muito, são equipes que não erram, falham demais na hora de finalizar, né? Pecam demais nessa questão da finalização, né? E eu percebi isso na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, se talvez caprichasse um pouco mais nas finalizações, poderia até empatar, porque teve mesmo número de finalizações, só que não foram finalizações assim. Algumas foram no gol, né? O Alisson fez boas defesas, mas algumas foram para fora, né? Então a Coreia do Sul ela até tentou, né, dar algum trabalho para a seleção brasileira, mas o jogo estava 2-0, estava tranquilo. Mas se a Coreia do Sul, eu acho que naquele momento, se fizesse 2-1, acho que já traria ali uma certa dificuldade para a seleção do Tite, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque a seleção do Tite ela vem de um momento de irregularidade, né? O Tite é um trabalho muito contestado. A seleção brasileira na sexta-feira foi derrotada no dia 15, no dia da proclamação da República, foi derrotada pela Argentina, né? A Argentina do Messi, né? Um gol de pênalti, né? O Messi foi lá e fez o gol, e o Gabriel Jesus errou um pênalti, e ali o Brasil acabou sendo derrotado por muito pouco, porque a Argentina teve chances até de fazer 4, 5 gols, 3 gols. Então a Argentina teve muitas chances, né? Realmente foi uma atuação muito lamentável da seleção brasileira, né? O Rodrigo, que foi convocado, não jogou essa partida, né? E a seleção brasileira foi realmente somente apenas com jogadores do futebol europeu, né? Quer dizer, nenhum jogador de futebol brasileiro foi convocado, né? E é uma seleção que cada vez mais você apresenta, né? Você observa que essa seleção ela é uma seleção dos empresários, né? Eu acho que assim o Tite ele é um treinador que ele é submetido a... Ele é um empregado, vamos dizer assim, na verdade. Ele é um empregado ali da CBF. Como empregado, ele tá ali, como empregado, ele tá ali, no caso, para estar subjugado a uma corporação, né? A uma cúpula. A CBF, na verdade, ela tem uma cúpula, né, que é gerada por empresários, por dirigentes, né, que pessoas, né, que estão cada vez menos interessadas no futebol brasileiro, né, elas estão cada vez mais interessadas no lucro. E isso faz com que a seleção brasileira, cada vez mais, ela seja distanciada do seu torcedor. São jogos que são marcados, amistosos, são marcados fora do Brasil. No caso, esse amistoso foi lá em Abu Dhabi,
né? Quer dizer, muito longe, estão muito longe do torcedor, não tem como o torcedor apoiar. E realmente tem a questão também que a maioria das convocações, né? Quer dizer, há tanto tempo você não vê convocação da seleção brasileira com a maioria dos jogadores jogando aqui no Brasil. A gente poderia, uma coisa que eu até eu sugiro, né? E que já pensei já há muito tempo sobre isso, que a CBF poderia fazer, é fazer uma seleção do campeonato, né? Selecionar os melhores do Campeonato Brasileiro e marcar um amistoso, né, com uma seleção grande, seja uma Argentina, uma França, ou se não conseguir marcar, né, que eles sempre alegam, quer dizer, a história é que eles não conseguem marcar amistosos com essas seleções de grande porte. Eles não conseguem marcar amistosos com a Argentina, contra a Itália, que elas não querem disputar amistosos com o Brasil, né? Quer dizer, a história é essa, né? Sendo que talvez a realidade seja outra, né? Então, a seleção brasileira, ela... Então, mudar o Tite, né, não vai fazer com que a seleção brasileira melhore. Eu acho que tem que mudar na seleção brasileira a estrutura dessa cúpula, né? Porque, na verdade, eu não estou falando que o Tite não é responsável por essa situação na seleção brasileira. O Tite é responsável, sim, a gente sabe que ele é responsável, só que, na verdade, ele não é o único responsável. Por trás dele, né, o Tite, a gente tem que entender que ele é um empregado, né? Ele está ali para obedecer ordens, né? Então, e por trás dele existem dirigentes, existem empresários, quer dizer, ele é um cara pressionado e muitas das vezes ele não pode falar a verdade do que acontece ali por trás das câmeras, né? Ou por trás das cortinas, porque se ele falar isso, ele corre o risco de perder o emprego dele, né? O cargo dele de chefe da seleção brasileira. Então por isso que ele não fala, expõe a verdade, né, daquilo e acaba, vamos dizer assim, se contaminando aquele ambiente ali da CBF, porque é igual, por exemplo, vamos supor, você mora num determinado lugar, aí você vai para uma casa, né? Você não conhece a casa, você vai para um lugar, aí nessa casa mora várias pessoas, né? E ali as pessoas, elas bebem, elas fumam, elas fazem umas coisas erradas e tal, né? Enfim, são pessoas que mexem com coisa errada. E ali, você naquele ambiente, convivendo ali, você acaba fazendo coisas erradas também. E você acaba se contaminando, né? Vamos dar um exemplo que aquele ambiente, as pessoas, elas bebem, fumam, elas assaltam, elas fazem coisas erradas e ali você acaba fazendo aquilo que aquelas pessoas fazem, entendeu? De acordo com o tempo. Então, é isso que está acontecendo mais ou menos com o Tite. O Tite, ele está vivendo aquele ambiente da seleção, né? A gente sabe, né, até levando para o lado da questão do universo, né? Você é aquilo, né? Aquelas pessoas que você convive 5 vezes, né? Aquilo que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então o Tite, ele tem uma convivência muito grande com esse pessoal da cúpula da CBF, que são pessoas que não estão nem aí, né? Essa que é a realidade, esse é o fato. Eles não estão nem aí, né, pro futebol brasileiro. Eles não estão nem aí pro futebol brasileiro, se o futebol brasileiro está em decadência, se a qualidade técnica do espetáculo é boa, né? Eles não estão nem aí, não estão nem um pouco preocupados, o negócio deles é lucrar. O ideal desses dirigentes da CBF, desses empresários que estão inseridos ali na CBF, é o lucro, é ganhar dinheiro. E a CBF virou, na verdade, uma empresa. Ela virou uma empresa, ao invés de ser uma confederação, ela é uma empresa lucrativa, uma empresa que está preocupada em ter as suas ações, né, ali funcionando, né, em ter ali empresas patrocinando, porque a seleção brasileira, ela tem história, né? E dentro dessa história que a seleção brasileira tem, ela acaba sendo uma marca importante, né? Ela é uma marca, né? É o país pentacampeão do mundo, tem 5 títulos mundiais, então tem uma história rica,
né, dentro do futebol. Então a CBF aproveita essa situação, esses caras aproveitam isso, né, não digo nem a CBF, esses caras que trabalham ali da CBF, dentro da CBF, eles aproveitam essa situação, né, os seus tentáculos, para tentar, né, no caso, lucrar com essa situação e transformar a CBF numa grande marca, né, a seleção brasileira uma grande marca, né. Então, por exemplo, jogos do Brasileirão, onde as equipes disputam o Campeonato Brasileiro e aí na data FIFA, né, deixa rolar, né? Eles nem param o campeonato, né? Não faz igual na Europa. Na Europa os campeonatos eles são parados, né? Eles não tem jogo nenhum, né? Data FIFA eles param, né, o campeonato, né? Exatamente para liberar os jogadores para as seleções e não prejudicar os clubes. Só que aqui eles não estão nem aí com os clubes, né? E os clubes também, eles acabam aceitando. Os clubes, eles são compatíveis, né? Eles aceitam essa situação e as federações também. E as federações, principalmente, né? Porque elas são beneficiadas, né? Quando os jogos são marcados em países longínquos, né? Igual esses países aí do Emirados Árabes, né? E nas viagens, né, são quem vai nessas viagens são os chefes de federação, né, com suas esposas, com suas famílias. Então, a CBF, na verdade, é uma patota inteira, né, vamos dizer assim, uma patota integral. Então, essa situação aí é uma situação que eu acho que é estrutural. Então, não adianta você tirar o Tite, não vai resolver, né? O pessoal fala assim, vai trazer o Pepe Guardiola, vai trazer o Jorge Jesus, né? Mas se esses técnicos estrangeiros vierem e eles forem compatíveis, se eles aceitarem essa estrutura da CBF, não vai resolver nada, né? Eles vão chegar lá e vão ser marionetes, hein? Igual o Tite está sendo. O Tite está sendo uma verdadeira marionete. Talvez se o Tite ele tivesse, vamos dizer assim, agisse... Se o Tite agisse de uma maneira mais independente, seria até mais provável que o Tite convocasse, né, jogadores que jogam no Brasil, convocasse mais jogadores que jogam aqui. Mas a gente percebe, né, até nas próprias entrevistas, que o Tite não age de maneira independente, né, ele não anda com as próprias pernas. Ali ele anda com as pernas dos caras da CBF, né, ele é treinador da seleção brasileira, mas na verdade ele está fazendo um papel de marionete. Né? Então ele não convoca, na verdade, os jogadores que ele quer, ele nem põe dentro de campo os jogadores que ele quer, né? Então ele não é independente, assim como ele era no Corinthians. Então por isso que os resultados dele, da seleção brasileira e também de outros treinadores que forem assumir a seleção brasileira, não vão ser os mesmos, vai continuar a mesma coisa. E uma outra coisa que eu ia falar aqui, eu até já ia esquecendo, né? A seleção brasileira, de uns anos para cá, desde 2002, né, eu vou contar aqui, a seleção brasileira, ela teve, desde quando ganhou a Copa de 2002, olha, eu vou contar aqui, Parreira, foi o treinador da seleção brasileira, Parreira, depois o Dunga assumiu o Dunga, aí o Dunga ficou mais ou menos ali 4 anos, Parreira ficou 4 anos também, o Dunga ficou 4 anos, Depois que o Dunga saiu, assumiu o Mano Menezes, né? Tô tentando lembrar aqui, né? O Mano Menezes assumiu. Depois o Filipão, né? O Mano Menezes, acho que ficou um treinador ali entre Mano Menezes e Filipão, só que eu não estou lembrado aqui agora. Depois o Filipão, depois de novo o Dunga, né? O Dunga e agora o Tite. Né? Ou seja, né, todos esses treinadores, apenas o Parreira, né, não, que é um treinador que faz parte dessa patota, né, vamos dizer assim, apenas o Parreira não é gaúcho, né? Todos os treinadores passaram pela seleção brasileira desde 2002, desde a época do Penta, né? São treinadores gaúchos, né? E em 2002 quem ganhou a Copa do Mundo foi um gaúcho, né, que foi o Filipão, né? E tem pessoas que falam, né, que depois que o Tite saísse, né, se o Tite sair da seleção brasileira, quem iria assumir é o Renato Gaúcho, né? Ou seja, outro gaúcho. Então quer dizer, estão querendo criar dentro da seleção brasileira tipo uma ditadura ou uma dinastia, né, do futebol gaúcho, né? Com todo respeito, o futebol gaúcho é um futebol importante no futebol brasileiro, né? Já
teve conquistas, inclusive de mundial e tal, mas a gente tem que entender o seguinte, né, que futebol brasileiro não é apenas o futebol gaúcho, né? O futebol gaúcho, ele é importantíssimo. Inclusive, nos últimos anos tem uma estatística interessante que eu acabei de lembrar aqui, né? O futebol gaúcho nos últimos anos foi que teve mais conquistas internacionais, né? Inclusive, se você for reparar, o Grêmio Internacional são equipes que têm mais conquistas nos últimos anos do futebol brasileiro. Então, nesses últimos anos, somente o futebol gaúcho, né? Quer dizer, o futebol gaúcho está dominando ali dentro da seleção brasileira. Então tá na hora de mudar. Né? Tá na hora, se caso o Tite for sair, tem que trazer outro tipo de treinador, né? Outra filosofia, outras ideias. Então tem que acabar com essa ideia de trazer um treinador do futebol gaúcho, né? Como se o futebol brasileiro só resumisse no futebol gaúcho. A gente sabe que o futebol brasileiro, a gente tem o futebol do Sudeste, né, o futebol carioca, nós temos o futebol mineiro, o futebol paulista, né, nós temos o futebol do Nordeste. Então, o futebol brasileiro ele é diversificado. Né? Então, não é só o Rio Grande do Sul, não é só a escola gaúcha. Né? E a gente sabe que a escola gaúcha, né? Então, galera, a gente sabe que não né, tá na hora de dar uma mudança, né? Uma mudança, né, nesse cenário e realmente uma renovação. Né? Fala-se muito em renovação. Eu acho que o Tite não está fazendo esse trabalho de renovação, de estar realmente promovendo novos jogadores da seleção brasileira, quer dizer, sempre convocando os mesmos, né? Sempre os velhos jogadores. Então tem uma nova geração muito boa, inclusive o Brasil ganhou neste domingo o Sub-17, né? Então é importantíssimo, né, a renovação, não só na questão do treinador, né, na filosofia, né, quer dizer, acabar com essa filosofia gaúcha, né, dentro da seleção brasileira, e também trazer jogadores novos, né? Ainda mais ano que vem, promover convocações, né? Mais convocações do futebol brasileiro. O futebol brasileiro realmente tem o seu valor. Acho que a CBF tem que valorizar os jogadores daqui, valorizar mais jogadores daqui, né? Enfim, então eu acho que esse trabalho tem que começar a ser feito já desde agora, já pensando para o ano que vem, para as eliminatórias. Então vamos para a segunda parte do vídeo. Segunda parte do vídeo, a gente vai falar agora sobre essa grande final, essa final espetacular, aguardada por todos, entre Flamengo e River Plate, uma final histórica, onde o Flamengo tem a possibilidade de ser campeão depois de 38 anos. 38 anos? 38 anos. Que o Flamengo tem essa possibilidade enorme de conquistar esse título histórico para o clube, o rubro-negro. E o Flamengo vai com o time completo, a gente sabe que vai com o time completo. E eu, particularmente, eu acredito que o Flamengo tem grandes chances de conseguir o título. Só que tem uma coisa que eu acho que pode desestabilizar a equipe do Flamengo, né? Que é a questão emocional. Né? Eu acho que tem alguns jogadores do Flamengo que são, vamos dizer assim, esquentados, vamos dizer assim, nervosinhos. É o caso do próprio Gabigol, né? Que foi expulso nesse último jogo contra o Grêmio, né? Que o Flamengo venceu por 1-0, inclusive gol dele, e dificultou muito as coisas para o Flamengo, né? Com -1, e até a princípio o Flamengo controlava muito bem o jogo, né? Vencia por 1-0, conseguia controlar bem a partida, né? Não era envolvido pela equipe do Grêmio, até a expulsão do Gabigol, onde a partida mudou da água para o vinho. E outro jogador que eu acho espetacular, mas já percebi que ele de vez em quando ele fica um pouco nervoso, é o Gerson, né? Para mim o cérebro do time.
E outro jogador que eu vejo que fica um pouco bravo, né, inclusive discutiu com o Gabigol num jogo contra o Goiás, que é o Ilharão. Então são três jogadores, você tem três jogadores fundamentais para a equipe do Flamengo. E eu acho que o River Plate vai tentar trabalhar essa questão do emocional. Já que o River Plate, eu acredito que os argentinos, eles com certeza eles estão acompanhando o Flamengo, eles têm assistido os jogos do Flamengo, eles perceberam que a equipe do Flamengo, o time do Flamengo é superior ao River Plate, né? E com certeza é superior, só que porém tem uma coisa aí em jogo, né? Eles percebem que na catimba eles podem ganhar sim do Flamengo, podem desestabilizar os jogadores do Flamengo e podem até causar uma expulsão, né? Então principalmente esses últimos jogos do Flamengo, o River Plate ele tem observado o Flamengo e tem observado que essa equipe do Flamengo tem vulnerabilidades, né? Não é uma equipe perfeita, assim como todo mundo diz, né? E todo mundo acha, né? É claro que o Flamengo tá vivendo uma fase espetacular, esplendorosa, né? Não perde, acho que até há mais de 23, 24 partidas, então esse jogo é muito complicado para o Flamengo tem que tomar muito cuidado, tem tudo para vencer, né? Se o Flamengo jogar o que está jogando, com certeza tem tudo para vencer o River Plate e se tornar bicampeão campeão da Libertadores, né? Eu até estou pensando aqui em ser campeão brasileiro, que o Flamengo pode ser, inclusive, fazer uma história de ser campeão na mesma semana, praticamente ali no mesmo dia, da Libertadores e no outro dia ser campeão brasileiro. Então o Flamengo pode fazer uma história ali muito bacana, que vai ser lembrada durante muito tempo, independente, né, do resultado. Esse time do Flamengo é um time que não vai ser esquecido. Eu particularmente gosto de ver esse time do Flamengo jogar, né? Tô adorando essa fase, esse momento do Flamengo, que é um momento assim único e que há muito tempo eu não vi o Flamengo jogar assim, né? Talvez a equipe melhor do Flamengo foi a equipe de Zico, né? Aquela época que tinha Zico, Andrade, Júnior, enfim, Adílio, entre outros craques, né, que jogaram ali no Flamengo, que honraram a camisa do rubro-negro. E agora, né, essa equipe ali espetacular, que dá show, que nos últimos jogos a gente percebe que teve uma queda de rendimento, sim, mas isso é normal, isso é super normal, até porque o calendário do futebol brasileiro é um calendário extenso e que cansa qualquer jogador, né? E isso acaba afetando na questão física, né, dos atletas. Então o Flamengo acabou caindo um pouco de rendimento, não pela questão técnica, não é porque o Flamengo tem jogado mal, é mais pela questão física, né? A gente percebeu isso principalmente no jogo contra o Vasco, né? Que eu particularmente achei que o Flamengo não iria empatar com o Vasco, achei que o Flamengo ia conseguir até uma vitória tranquila diante do Vasco, mas o Vasco ali surpreendeu e conseguiu fazer um grande jogo diante do Flamengo. Eu acho que o River Plate, se você for comparar assim, colocar no mesmo, assim, fazer uma comparação bem fajuta, a equipe do River Plate, ela é muito parecida com a equipe do Grêmio, né? Ou até inferior, vamos dizer assim, né? Então o Flamengo tem condições sim de conseguir uma grande vitória do River Plate. Não acho que vai ser um 5-0 igual fez o Grêmio, até porque é uma final, o Flamengo não joga em casa, né? Até acho que se fosse essa questão do jogo ser jogo único, né? Essa final ser jogo único, acho que isso para o Flamengo é pior, porque se fosse na final tradicional de 2 jogos, aí sim eu acho que o Flamengo teria muito mais chance de ser campeão, né? Porque vamos supor, se jogasse no Monumental de Núñez, vamos supor que o River Plate batesse o Flamengo por 1-0, acho que o River Plate não iria golear o Flamengo, né? Vamos supor, o River Plate fizesse 1-0 no Flamengo, né? No jogo de volta o Flamengo teria totais condições, Maracanã lotado, né? O Flamengo teria totais condições de vencer o River Plate, virar a partida, né? Então
jogando no Maracanã, com certeza o Flamengo, o título, o Flamengo conseguiria, né? Com o apoio da torcida, com a torcida ali apoiando o tempo todo. Agora, como é jogo único, então realmente o risco é maior. Mas é aquilo, se o Flamengo jogar aquilo que sabe, aquilo que vem jogando, né, nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos jogos, o Flamengo tem todas as condições de ser campeão da Libertadores. Né? Então eu acho que o Flamengo tem que manter a cabeça no lugar, tem que trabalhar o psicológico, porque realmente os argentinos eles vão vir querer vencer o jogo na catimba, né? Vão querer até bater e tal, e outra coisa também, a gente não pode confiar na arbitragem, né? Eu até não sei quem vai ser o árbitro da partida, né? Acho que a Conmebol nem anunciou, mas provavelmente a arbitragem, a gente não pode esperar que a arbitragem vai ser boazinha pro Flamengo, né? Eu acho que realmente os argentinos eles vão querer bater, vão querer até partir para porrada, vamos dizer assim, mas o Flamengo tem que manter a cabeça no lugar, né? Saber que é uma final, saber que tem um time superior do River Plate. Então é isso, galera. Então é esse vídeo longo aí, espero que vocês tenham gostado, né? Logo mais vamos colocar mais novidades, né? Mais comentários, né? Eu quero que vocês curtem, compartilhem, né? E vocês comentem aí o que vocês acharam, né? Dê o palpite de vocês aí para essa grande final aí entre Flamengo e River Plate, que vai ser uma final realmente histórica, né? E como eu falei, né? Ou sábado ou domingo vou postar um vídeo fazendo um comentário, né? Falando todos os detalhes, né, dessa partida, desse jogo, que vai ser um jogo simplesmente sensacional, um jogo fantástico. Beleza, galera? Então, um abraço fortíssimo e até a próxima.